todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Talk Pharma. Meu nome é Stephanie e eu faço parte do programa de educação tutorial PET Farmácia. Bom, hoje eu estou aqui também com a Petiana Doísa, que irá me ajudar a conduzir essa conversa. Nós somos orientados pela professora doutora Fernanda Guilhom Simplicio. Hoje nós temos também a ilustre presença da farmacêutica Thalita Machado. Ela é mestre em ciências farmacêuticas e doutora em inovação farmacêutica. Hoje ela irá nos ajudar a entender um pouco melhor sobre o assunto que tem sido muito discutido, por conta do seu grande impacto na sociedade atualmente, que é o uso da inteligência artificial na produção de novos fármacos. Então, se você tem interesse em entender um pouco melhor sobre esse assunto, fique com a gente e descubra. Thalita, estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas e vai fornecer informações valiosas. Então, por favor, apresente-se para nossos ouvintes. Olá, boa tarde. Sou Thalita Machado. Hoje estou aqui colaborando com o PET Farmácia, falando um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, contando como é a aplicação dela dentro da saúde, o que tem acontecido no decorrer do tempo e o que talvez a gente possa esperar daqui a alguns anos de modificações, tanto na forma de pensar no planejamento de um fármaco, como também de pensar na própria saúde coletiva, no sentido de como aplicar essas ferramentas para trazer a melhoria de qualidade de um paciente. Bom, então, para iniciarmos a nossa conversa, eu acho muito importante, queria te perguntar, para você explicar um pouco para os nossos ouvintes também, o que seria a inteligência artificial, o que ela significa e o que ela pode causar, o que ela tem causado agora na sociedade. Bom, a inteligência artificial hoje ela é entendida como um mecanismo, na verdade, são algoritmos, são ferramentas otimizadas pela robótica, que tentam mimetizar o comportamento humano, o pensamento humano, digamos assim. Então, hoje os algoritmos eles têm evoluído para tentar ter o sentimento de percepção, no sentido de analisar vários fatores, vários dados, no sentido de raciocínio, porque você dá várias informações e o algoritmo consegue discernir, digamos, de certa maneira, uma análise do que você deseja naqueles dados. Além disso, ele consegue gerar novos dados. Tem a questão generativa, que vem do pensamento humano. Nós conseguimos pensar, elaborar pensamentos e executar esses pensamentos. Então, a inteligência artificial ela tenta mimetizar toda essa cadeia pensativa. Pegar dados, processar esses dados e o que esses dados podem gerar de resposta no decorrer do processamento da pergunta realizada por esses chatbots ou por esses algoritmos. Então, Thalita, diante disso, como a inteligência artificial está transformando a descoberta de novos fármacos em comparação com os métodos tradicionais? Bom, a gente tem que partir um pouquinho do que é a descoberta de medicamentos. A descoberta de medicamentos, ela evoluiu muito no decorrer do tempo. Antigamente, a gente tinha descoberta de medicamentos pelo método do acaso. As pessoas não tinham acesso a algumas informações químicas, descobriu uma nova substância, testava aquela nova substância, se tinha um novo fármaco. Então era tudo pelo acaso. Era um tiro jogado além, esperando se que desse certo de alguma maneira. Com a evolução da própria área computacional, foram criando métodos in vitro mais robotizados, mais automatizados, foi criando o que a gente chama hoje de HPPS, que é uma roda, na verdade, de processamentos in vitro para tentar otimizar todo o tempo de pesquisa. E hoje, com o avanço ainda mais da computação, com o avanço da inteligência artificial, a aplicação da inteligência artificial está justamente nesse diminuir de tempo, nessa otimização de tempo. O medicamento que antigamente demorava de 10 a 15 anos para ser produzido, que gastava-se aí milhões e milhões de dólares, nos últimos anos, basicamente o medicamento estava custando aí uns 3 bilhões de dólares para ser produzido. A inteligência artificial ela veio como uma medida de diminuir esse tempo e diminuir esses gastos. Quanto maior for a minimização desse tempo, maior for a minimização desses gastos, mais rapidamente a gente tem um medicamento dentro da prateleira, mais rapidamente a gente tem um medicamento com o paciente tendo acesso a esse produto. Sem dizer que isso também dá uma outra vertente. Se eu diminuo o tempo, se eu diminuo o gasto na pesquisa, aquele medicamento ele pode certamente se baratear. Então pode aumentar a acessibilidade daquele produto para todos os pacientes.
Entendi. Sobre esse assunto, no caso, você pode citar alguns exemplos com base nos seus estudos, né? De exemplos reais que aconteceram que mostra a eficiência da IEA em contrapartida com esse método tradicional. Porque o método tradicional, ele realmente requer muito tempo. Sim. São muitos anos de estudos, de técnicas para obter-se um medicamento, né? E com a IEA, ela vai otimizar esse tempo. Então, eu queria que você explicasse um pouco, a gente vai mostrar depois, posteriormente, esses artigos com base no que ela vai falar pra gente. Bom, tem uma empresa, né, chamada de Insilico Medicine. Ela foi uma empresa que, na verdade, criou o primeiro medicamento que entrou em fase 3 do estudo clínico com associação da inteligência artificial. Foi uma substância, né, química que ela tem ação contra a fibrose cística, na verdade, fibrose pulmonar idiopática. E ela foi uma substância que ela teve um recorde, digamos assim, no sentido de obtenção. Foram basicamente 21 dias entre as análises de para se chegar a uma substância que tivesse uma característica otimizada, tanto fisicoquimicamente, tanto tecnologicamente, para que ela pudesse ser inserida dentro do ensino clínico, do estudo clínico. Esses 21 dias, na verdade, foi um ponto bem de mudança de pensamento, porque antes, né, até hoje, algumas empresas trabalham ainda com essa pesquisa. Para a gente chegar numa substância que tenha um potencial químico que seja interessante para se produzir um medicamento, que tenha características farmacocinéticas, que tenha características farmacodinâmicas, que tenha características toxicológicas, que seja segura, de certa maneira, para o paciente, em estudos in vitro, em estudos de bancada, ainda se demora muito tempo. Porque a gente mais erra do que acerta. Existem vários estudos, por exemplo, que relatam que a cada 100 moléculas que são testadas, 90% delas, ou mais do que 90% delas, erram na parte de avaliação da fisicoquímica, da característica fisicoquímica. Não são moléculas estáveis, são moléculas que se degradam facilmente, são moléculas que não têm uma farmacocinética interessante. Quando a gente fala de farmacocinética interessante, é uma molécula que dificilmente vai ter absorção oral. A gente sabe que para um paciente é muito mais fácil ele ter uma administração oral do que intravenosa, do que outras administrações. Então a gente sempre pensa no medicamento para que ele seja utilizado da maneira mais cômoda para o paciente. Porque o paciente ele vai colocar vários entraves dentro do tratamento. Se ele não tem adesão ao tratamento, ele não vai ter sucesso clínico. Então, a maneira de se pensar no medicamento é otimizar esse processo. E a inteligência artificial, dessa forma, ela tem reduzido esse tempo de pesquisa. Aquilo que demoraria 4 anos dentro de uma bancada, a gente consegue hoje 1 mês, 2 meses, né, com um avanço tecnológico. Então, Thalita, tu acha que a inteligência artificial vai substituir completamente os métodos tradicionais para a produção de novos fármacos? Não, embora a gente ache que a inteligência artificial hoje é um boom, tem várias pesquisas relacionadas a ela de maneira nenhuma é uma tecnologia excludente. Na verdade, ela é uma tecnologia complementar. Né? A gente fala que ela não pode substituir de maneira nenhuma o pensamento humano, até porque o que hoje a gente tem, o pensamento humano e os testes clínicos, os testes in vitro, na verdade. Porque hoje o que a gente tem são algoritmos, são códigos matemáticos, digamos assim, né? São estruturas matemáticas, matrizes matemáticas, fatoriais, logarítmicas, que simulam, que mimetizam certas estruturas do organismo. Mas são cálculos matemáticos. Todos têm vieses. Todos têm furos na sua questão logística no sentido de análise. E o organismo humano ele é muito mais complexo do que um cálculo matemático. Então não tem como a gente substituir uma pesquisa num organismo vivo e projetar somente no computador, projetar somente em si. Então, de maneira nenhuma, a gente vai ter essa substituição. A gente vai ter o que, na verdade, a gente almeja é uma complementariedade maior. Tem vários programas, vários sistemas, vários algoritmos que nos auxiliam a entender como o organismo humano está funcionando, como está sendo aquela resposta dentro do ser humano. Mas, de maneira nenhuma, vai excluir. Entendi. Até porque a IA ela tem suas limitações, né? Principalmente agora que é algo novo, mas daqui para futuramente isso vai se modernizar muito mais, vai aprimorar muito mais as técnicas. Então, com base nos seus estudos, no caso, quais são os maiores desafios para se trabalhar com a IA na atualidade, com essas técnicas para desenvolver novos fármacos? Eu acho que a maior
O maior desafio, na verdade, vem da questão da legislação, de como todo esse processo vai ser fiscalizado, de como esse processo vai ser entendido pelos nossos órgãos de fiscalização, como a Anvisa, como a FDA, né? Como eles vão colocar ferramentas de análise, porque hoje que a gente tem muito bem estabelecido é análise in vitro, análise em vivo. Como é o protocolo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, até onde tem margem de segurança, até onde não tem. Isso para testes in vitro ou em vivo, nós temos várias legislações. Mas para IA, para a gente dizer que aquele resultado que foi produzido por IA 100% está com uma margem de segurança, ainda não tem legislação a respeito disso. Existe uma movimentação desde o ano passado para tentar fiscalizar as IAs, né? Não sei se... Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Eu deve ter utilizado, por exemplo, o DeepSeek, o ChatGPT. Desde maio do ano passado tem se pensado em como fazer uma legislação em relação a isso. Porque a gente sabe que são ferramentas que analisam dados. Mas até que ponto esses dados são 100% verdadeiros? Até que ponto esses dados foram apurados? Como foi essa projeção dessas informações? A gente não tem tanta fiscalização nisso. Então, ainda a margem de erro ainda é grande. Então, acho que o maior desafio é a fiscalização, a legislação em si, de como esses dados são obtidos, e a própria aplicabilidade, né? Como transcorrer esses dados em sílico para o in vitro sem ter perda, né, de informação. Eu acho que esses são os maiores desafios ainda na pesquisa com inteligência artificial. Mas que daqui a alguns anos, com certeza, vão ser aprimorados. Né? O viés ainda é um ponto bem de destaque. E essa questão da fiscalização, ela é muito importante, né? Sim, principalmente, por exemplo, o ChatGPT. Muita gente tem utilizado. Só que na maioria das vezes, aquela informação não é correta. Só que as pessoas estão utilizando em massa. Então, é imprescindível, né, que haja essa questão da fiscalização com maior rigor, no caso. Sim. Então, Thalita, acho que essa questão da legislação responde à minha pergunta que eu vou fazer agora, que é como a gente pode garantir que os medicamentos criados pela IA vão ser eficazes e seguros? Bom, pela fiscalização e por uma coisa chamada de reprodutibilidade, né? Hoje a gente consegue testar, por exemplo, no IA, você consegue verificar a atividade farmacocinética. Existem programas de IA que você consegue desenhar uma estrutura de um fármaco, ele, pela base de dados, vai propor toda a farmacocinética daquele fármaco. Tem ferramentas de IA que a gente consegue colocar a estrutura do fármaco, ele te diz, ele pode ser feito uma nanoemulsão, pode ser feito um comprimido dispersível, ele pode ser utilizado dessa maneira. Existem ferramentas que nos dão essas respostas. Mas a gente só vai ter certeza se vai funcionar ou não na prática. Por isso que não é uma tecnologia excludente. É uma tecnologia complementar. Ela nos dá um norte, mas a gente tem que provar por A mais B, num teste in vitro, num teste de pancada, que aquilo ali é real. Que aquilo ali acontece de fato. Então, acho que não... a prática em si ela é insubstituível. Você acha que daqui futuramente, com toda essa legislação entrada em vigor, uma maior fiscalização, a gente vai conseguir visualizar, no caso, aí ela trabalhando por si só, sem ter toda essa questão de complementariedade? Não consigo, na verdade, de tudo que já tem sido feito, né, da prerrogativa do que é IA, eu acredito que dificilmente sozinha, dentro da área da saúde, né? Vamos colocar aqui, dentro da área da saúde, dentro da área de produção de medicamentos. Eu não consigo vislumbrar ela sendo a ferramenta substitutiva para outras etapas. Eu acho que, na verdade, seria até impossível ela substituir muitas etapas. A gente tem que ter noção que o organismo humano ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Né? Hoje você consegue produzir 200 milhões de proteínas dentro do computador. Existe uma ferramenta aí, o AlphaFold, né, que o Google criou, que tanto o Google, em parceria com outras empresas, utilizam. Você pode produzir ali inúmeras proteínas. Não tem a alfa-glucosidase no camundongo. Você consegue produzir ela por IA no AlphaFold. Mas, como você vai avaliar aquela enzima no organismo muito mais complexo, que tem temperatura, que tem pH, que tem efeitos comportamentais envolvidos, efeitos ambientes envolvidos,
Eu acho que é muito mais complexo do que os algoritmos matemáticos conseguem analisar. E sem dizer que para você alimentar a IA, você precisa ter testado em bancada, porque ela analisa dados. Se você não fornecer esses dados, ela não consegue trabalhar. Então, querendo ou não, ela ainda é dependente dos dados que são projetados dentro de um laboratório. Entendi. Agora, no caso, de que forma a IA ela pode contribuir na questão da personalização de tratamentos, quando a gente pensa na medicina de precisão? Olha, hoje, na verdade, isso já está acontecendo, né? Hoje a gente já tem a IA sendo utilizada dessa maneira. Acredito que você já devem ter utilizado aqueles smartwatch, né? Por exemplo, quem tem a Apple, né, no smartwatch da Apple, ele já tem IA acoplado nas versões mais atuais. Ele já tem IA acoplado para verificar, por exemplo, parâmetros fisiológicos, para prever se aquele indivíduo vai ter um pico de glicemia, vai ter um pico de pressão alta. Já tem algumas ferramentas dentro da própria Apple. A Apple tem uma ferramenta lá de Health, eu esqueci o nome dela, mas tem uma ferramenta Health Study, alguma coisa assim, que ele faz essas incrementações dentro do Apple Watch, para auxiliar no paciente, de certa maneira, para ele prever certas situações dentro da sua rotina. Existem hoje IA, por exemplo, sendo utilizada para próprio diagnóstico, que é o que mais tem sido pesquisado, por exemplo, aqui no Brasil, ferramentas de IA para otimizar o diagnóstico lá onde, às vezes, o profissional não está, né? Para analisar exame, pegar um exame de imagem, colocar na IA, fazer a leitura por IA, e ele conseguir prever se aquilo dali tem alguma patologia, se naquele exame tem alguma patologia, se aquele paciente precisa de algum processo cirúrgico. Hoje existe, por exemplo, ferramenta de IA sendo utilizada, sendo projetada para isso. Existem estudos, por exemplo, na Minas Gerais, na FMG, de programas com IA para que seja utilizada numa região mais longínqua, numa região onde não tem um acesso da medicina tão fácil. Então, tem como fazer esse rastreio. Além disso, tem IA que consegue fazer mapeamento e cruzamento de informações do paciente. Você consegue colocar todas as informações do paciente, ele consegue cruzar, tanto em relação aos dados daquele paciente, como em relação aos dados familiares, genéticos, e consegue predizer ali uma medicina muito mais precisa, no sentido de que medicamento seria ideal para aquele paciente. Ele tem maior chance de responder clinicamente para a metformina do que para a glicazida. Então, ele consegue fazer esse mapeamento. Isso auxilia na tomada de decisão do profissional de saúde que vai estar atendendo aquele paciente. Uma vez eu cheguei até a ler um artigo sobre exatamente isso, da questão da precisão do tratamento, né? A personalização do tratamento. E alguns tem até um tabu, assim, né? Por conta dos profissionais, com medo, no caso da inteligência artificial, substituir o próprio médico ou farmacêutico por conta disso, porque ele tem sido rodado em massa por conta da inovação da tecnologia, né? Que a gente tem vivenciado. Sim. Então, muitas pessoas, na verdade, têm esse receio, né? Mas o olhar clínico, ele não é substitutível, né? Querendo ou não, você tem ali um auxiliar na tomada de decisão. Mas ali você não consegue colocar todas as informações, às vezes, relativas a outras características do paciente. Então, o olhar clínico, ele é insubstituível nesse quesito. A ferramenta ela só vai dar uma luz, um caminho. Opa, é melhor você seguir essa conduta que você vai estar mais êxito. Mas às vezes o paciente ele pode não estar te contando tudo que ele tem. Ele pode ter outras patologias, outras sintomáticas que às vezes a IA não vai conseguir prever porque ela não vai ter nem acesso às informações. Né? Então, o olhar clínico ainda é insubstituível. Então, Thalita, é assim que tu enxerga o futuro da IA, tanto na área da saúde, tanto na indústria farmacêutica? Sim, eu vejo ela sendo muito mais aplicada. Na verdade, eu vejo por o que as indústrias farmacêuticas hoje, de investimento, elas estão investindo em massa na IA para auxiliar a pesquisa de novos fármacos. Eu vejo ela muito mais ativa. Eu vejo ela participando, não 100%, mas eu vejo ela participando pelo menos de 80% dentro da área da saúde, dentro da produção de medicamentos, dentro da otimização do atendimento clínico, dentro do próprio atendimento do auxiliar do paciente,
né, no que ele pode fazer em casa, nas condutas que ele pode fazer em casa. Então, eu vejo ela aí 80% dentro da saúde, sim, daqui a alguns anos. Então, Thalita, dentro dessa descoberta de novos fármacos, desde a escolha da substância até o medicamento chegar na prateleira do paciente, aonde a IA está inserida, onde ela trabalha especificamente? Bom, hoje, dentro das ferramentas que a gente tem de IA, a IA ela participa na parte inicial, na parte de seleção da molécula, porque a gente tem que pensar a pesquisa de medicamento como se fosse um grande funil, né? Existem inúmeras moléculas que no mundo inteiro estão sendo estudadas. Aqui na UFAM estão sendo estudadas moléculas, em São Paulo estão sendo estudadas outras moléculas, em todo o mundo está sendo estudadas diversas moléculas. Só que essas moléculas nem sempre elas têm todas as características desejáveis para o medicamento. Às vezes elas são fantásticas no sentido de resposta clínica, resposta farmacológica, mas às vezes elas têm características que impedem com que ela chegue dentro da produção real de medicamento. Às vezes elas não têm todas as características desejáveis que o medicamento precisa ter e acabam falhando quando chega lá na resposta clínica. Então hoje a IA está inserida nessa primeira parte de seleção dessa molécula. O que antes demoraria muito tempo para você testar 10 mil moléculas, imagina, você tendo que ir para a bancada, fazer 10 mil ensaios para testar 10 mil moléculas, hoje você consegue fazer isso em sílico. Existem metodologias aí em sílico, dentro da IA, que você consegue otimizar essa pesquisa. Você consegue realizar dockings por IA. Né? Docking é uma análise em sílico, que ela não é uma inteligência artificial, ela é uma ferramenta da bioinformática, mas que hoje já está atrelada à inteligência artificial. Então, você consegue ver como aquele fármaco vai se ligar na proteína, como ele vai se encaixar dentro da proteína, qual vai ser essa relação, se ele pode ou não ter uma atividade, e isso a gente consegue fazer hoje dentro da IA, além da bioinformática. Então, dentro da IA, a gente consegue prever se aquele fármaco vai se ligar a um receptor, se ele vai ter uma possível atividade, uma predição de atividade. A gente consegue prever características tecnológicas. O que a gente espera de medicamento dentro da característica tecnológica? Que ele seja solúvel, que ele tenha uma alta taxa de conservação, que ele consiga ser estável por muito tempo. Hoje a gente vê a validade de medicamentos sendo de 2 anos, por exemplo. Dentro desses 2 anos, o fármaco tem que estar estável, da mesma forma que ele foi produzido. Até o final dessa validade, tem que ter certeza que aquele fármaco ainda é o mesmo. Então, a gente consegue prever isso hoje dentro da IA. Então, características tecnológicas. Você consegue hoje formar formulações dentro de IA. Tem uma ferramenta chamada de GastroPlus, que ela prevê formulações. Você coloca uma molécula e ele prevê, a partir de um banco de dados, que formulação aquela molécula pode ter. Então, você já vai com uma chance maior daquele medicamento dar certo. Porque você já vai jogar o seu dardo lá para onde está dando aquela informação. Então, acaba sendo muito mais nutriador. Então, dentro da pesquisa inicial, você consegue otimizar a pesquisa da molécula. Dentro da pesquisa inicial, você consegue otimizar a formulação daquele fármaco. Dentro da pesquisa inicial, você consegue verificar propriedades toxicológicas. Antes mesmo de chegar no estudo em vivo, você consegue já prever. Opa, aquela molécula ela vai ser muito tóxica, ela tem uma predição de ser muito tóxica. Então, não vale o investimento daquela maneira dos testes. Você pode melhorar aquela estrutura. Então, na pesquisa inicial, ela vai contribuir muito dentro da pesquisa de desenvolvimento de fármaco. Dentro da parte in vitro, por exemplo, ela vai contribuir para nos ajudar a elucidar o mecanismo de ação. Você faz um teste in vitro, você sabe a resposta que está dando in vitro, mas com o acesso da inteligência artificial você consegue traçar mecanismos. Então você consegue dizer exatamente, ou pelo menos predizer, né, onde aquele fármaco vai estar realmente tendo uma efetividade. Então você consegue traçar todo o quebra-cabeça daquele fármaco e dar uma resposta muito mais concisa, uma resposta muito mais robusta. Dentro dos ensaios clínicos, por exemplo, em humanos, hoje existem IAs que auxiliam os ensaios clínicos. Existem IAs que fazem a parte de agrupamento de informações dos grupos. Por exemplo, no ensaio clínico nós temos 4 etapas de ensaios clínicos. A primeira etapa nós realizamos dentro do paciente saudável, que é para verificar como aquele medicamento vai se comportar dentro de uma pessoa que não tem aquela patologia de estudo. Então, hoje, como a gente sabe que vários fatores afetam a ação do medicamento, como, por exemplo, estilo de vida,
se a pessoa se alimenta com determinados alimentos, como vai ser aquele processo de absorção daquele medicamento, por exemplo, etnia, raça, tudo isso impacta, porque a gente sabe que nenhum organismo é igual, existem enzimas que são produzidas de uma maneira diferente de acordo com o indivíduo, existem polimorfismos genéticos que fazem com que um paciente responda de uma maneira e outro paciente responda de uma maneira completamente diferente. Então, hoje a IA, dentro do ensaio clínico, por exemplo, ela nos auxilia a formação desses grupos. Como formar um grupo que represente de uma maneira muito mais abrangente a população global, para que você consiga ali ter uma resposta muito mais robusta, muito mais precisa, muito mais reprodutível da ação daquele medicamento. Então, hoje a IA, eu posso dizer que ela está muito mais atrelada à primeira fase, né, a primeira etapa do medicamento, mas com o avanço da tecnologia ela vai começar a se entranhar dentro das fases clínicas também. Então, acho que daqui ao futuro a gente consiga ter muito mais ferramentas, até mesmo para ensaios clínicos. Não que ela vá substituir, mas que ela vai nos auxiliar a entender os fenômenos que estão sendo observados dentro desse grande percorrer, né, no processamento de fármacos. Então, no caso, só para resumir, foi bastante informações, a IA ela tá trabalhando muito com a questão da seleção de informações. Sim. O que é mais viável para você trabalhar e otimizar o teu tempo, do que você tem ali um monte de informações e iria trabalhar com todas elas. Então, ela descarta as que são as menos favoráveis e as mais viáveis deixa ali para você trabalhar com isso, certo? Sim. Hoje a IA, ela tanto faz o processo de seleção, como ela também tem a IA generativa, né? A IA generativa, ela consegue, a partir dos dados que você forneceu, ela consegue gerar novos dados. Então, por exemplo, na seleção, ela consegue selecionar. Você está alimentando lá com vários dados. Ela consegue catalogar, consegue transcorrer por essas informações e te dar vários pontos de vista dentro desse processo. Mas também ela pode nos auxiliar gerando dados. Não analisei num grupo específico. A partir dos dados que eu plotei na IA, tem como predizer como seria o comportamento naquele outro grupo se eu tivesse feito estudo? A partir da projeção ela consegue prever. Que existe hoje a IA generativa. A IA generativa está muito mais perto da gente há muito tempo do que a gente imagina. Por exemplo, o ChatGPT, ele teve um boom de utilização, acho que em 2023. 2023 ele foi um boom dentro do processamento. Ele já utiliza a IA generativa. Ele consegue se adaptar. Se você colocar lá no GPT, me responda como o fármaco vai ser absorvido, mas me responda na visão de um físico. Ele vai conseguir gerar uma resposta dentro dos parâmetros físicos. Se eu colocar lá, IA me responda como o fármaco vai ser absorvido na visão de um médico. Ele vai me dar toda uma geração de uma resposta dentro da visão clínica de um médico. Mas isso é o que a gente chama de IA generativa. Ele tem um alicerce muito grande de dados. Ele tem uma funcionalidade muito grande de informações. Nós alimentamos essas informações quando a gente também pesquisa lá no chat GPT. Então, ele tem várias informações. Com essas informações, ele consegue gerar novos dados. Né? Então, por isso que ainda, voltando lá para uma questão, né, que talvez a gente vai abordar posteriormente, a questão da fiscalização nesse processo é fundamental. Como eu ter certeza de que o dado que foi alimentado é um dado 100% verídico? Eu posso alimentar com dados errados e gerar respostas erradas também. Então, existem vieses dentro da IA que a gente tem que observar também durante o decorrer do estudo. E Thalita, eu acho que é só uma curiosidade, se existe algum programa de IA que a gente pode colocar um fármaco de partida, uma estrutura, e nesse banco de dados ele criar estruturas, novos fármacos. Desse banco de partida, ele criar novos fármacos, novas moléculas. Existe hoje IA, por exemplo, que você coloca uma molécula, exemplo, vou colocar lá uma estrutura qualquer, quercetina, um flavonoide aí que tem várias plantas e várias estruturas de produtos naturais. Existe hoje IA que a partir da estrutura da quercetina, ela consegue projetar outros derivados. Ela tem um banco de dados de moléculas que já foram testadas, então ela consegue dizer, adicionar um grupo metila nessa posição aqui pode gerar uma molécula interessante. Adicionar uma cetona nesse carbono Y pode trazer uma molécula interessante. Mas isso elas vão se tornar inédita, então?
Aí vem o ponto. Elas podem ser inéfitas, como também podem ser estruturas estudadas. Sim, então vai caber a gente confirmar depois se aquela molécula ela tem um ineditismo ou se ela participa de algum banco de dados que teve análise e ele está só te indicando. Então, quais são os riscos? Então, ele repete, então. Ele não pode repetir, pode tanto criar como ele pode repetir alguma estrutura que já foi observada. Existe, por exemplo, IA hoje que nos auxilia até mecanismo de reação. Eu quero sintetizar exemplo. Estou lá na minha aula de química orgânica, lá na minha aula de química farmacêutica. Preciso produzir um fármaco X. Tem IA hoje que nos auxilia na rota sintética. Você coloca a molécula, ele vai te dar ali toda a rota sintética que poderia levar à obtenção daquela molécula. Então isso otimiza muito, porque muita coisa já foi estudada, muita coisa já foi elucidada. Então existem muitos dados e dados robustos dentro da própria internet. Então ele consegue analisar essa robustez. Né? Por isso que a gente fala hoje que o fármaco, hoje, dentro da indústria farmacêutica, ele é muito mais data-drive do que outra coisa. Ele é muito mais uma análise de dados já existentes do que realmente algo extremamente novo. Né? Hoje a gente trabalha até mesmo com uma coisa chamada de reposicionamento de fármacos. Né? A IA está auxiliando muito nessa questão de reposicionamento de fármacos. Hoje a gente vê vários fármacos que foram estudados por uma determinada doença e que estão sendo empregados em outras patologias. E a IA está sendo muito utilizada. Em indústrias farmacêuticas como a AstraZeneca, por exemplo, ela tem utilizado a IA para fazer reposicionamento de fármacos. Porque para a indústria é muito mais vantajoso. A molécula já foi estudada. Você já sabe quais são os efeitos colaterais daquela molécula. Você já sabe como ela se comporta frente à população. Você já tem todos esses parâmetros. Agora, transcorrer ela para uma outra patologia é muito mais simples, de certa maneira, do que você começar absurdamente do zero, né? Começar tudo de novo. Então, hoje a IA está sendo muito utilizada dessa maneira também, para reposicionamento de fármacos. Bom, Thalita, agora para a gente finalizar o nosso podcast, a última pergunta é, diante desse cenário, né, que você abordou muito bem sobre inteligência artificial, estudantes da graduação que queiram entrar, né, fazer um mestrado, algo sobre esse assunto, o que você poderia dizer sobre conselhos, né, para essas pessoas que queiram seguir essa área mesmo? Bom, hoje, com o avanço tecnológico, tudo está muito mais acessível. Hoje você não precisa, por exemplo, quero trabalhar com IA, sou farmacêutico, quero trabalhar com IA, preciso fazer vestibular novamente, fazer uma engenharia da computação, um curso da computação. Não é necessariamente preciso, né? Porque a gente não vai criar o algoritmo, nós vamos adaptar o algoritmo já existente, nós vamos utilizar as ferramentas já existentes, né? Então, hoje, por exemplo, dentro da IA existem pós-graduações, existem especializações, existem mestrados e doutorados com IA, e existe também a própria curiosidade daquele indivíduo de fazer alguns cursos. Hoje, o que mais a gente tem é cursos voltados de bioinformática para a área da saúde. Se você colocar lá no Google inteligência artificial aplicada a doenças negligenciadas, inteligência artificial aplicada a doenças hipertensivas, você vai ver que tem algumas ferramentas que já auxiliam o usuário ou aquele profissional a utilizar aquelas ferramentas. Né? Então, se o profissional for querer enveredar para produzir um algoritmo, para produzir uma ferramenta, existem especializações, existe mestrado e doutorado. Mas se ele quiser se especializar não no sentido de produção, mas no sentido de aplicação, não é necessário nenhuma pós-graduação para isso. Ele pode fazer a utilização como usuário, né? Assim como nós já utilizamos hoje como usuário essas ferramentas. Basta ter conhecimento técnico, conhecimento científico para observar aqueles dados e aplicar aqueles dados, porque ele vai te dar vários dados. Mas se você não tem um conhecimento prévio, né, como você vai conseguir aplicar aquelas informações? Então, hoje, como usuário, você consegue utilizar sem precisar de uma pós-graduação. Mas se você quiser desenvolver, aí você precisa fazer uma pós-graduação. Então, você estudante de graduação, já pega a dica da professora Thalita. Então, mais uma vez, estamos finalizando mais um episódio do Talk Pharma, especificamente o podcast de medicamentos. Então, muito obrigada, Thalita, por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema muito importante que está muito em alta
atualmente. Então, sigam a gente nas redes sociais, acompanhe a gente pelo Instagram, pelo YouTube, no Spotify, onde vai ser postado esse podcast. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, tchau.